Olá pessoas, e aí, como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que sim. Bora para mais uma aula de química e hoje nós iniciamos um conteúdo novo, visto que nós estamos num novo bimestre, certo? Vamos iniciar o conteúdo de cálculo estequiométrico, faz parte dos cálculos químicos e a partir de agora, galera, é conta, matemática, vai ser bem legal. Então vamos começar. Vamos começar aprendendo a calcular, determinar o que a gente chama de fórmula percentual. Caralho, cadê meu marca-texto? A partir de agora, a gente vai conseguir expressar as fórmulas das substâncias, né, das moléculas e tal, e dos agregados atômicos em porcentagens, certo? Então esse tipo de fórmula vai indicar a proporção em massa de cada elemento que tem lá na fórmula em relação à massa total da molécula, ou seja, em relação a 100% da molécula, certo? Nossa, esse 100 aqui ficou diferenciado. Então, como que isso funciona? Eu separei aqui um exemplo, peguei uma molécula bem simples, que é a molécula de metano, certo? CH4. É importante saber que essa molécula representa o metano, que é um tipo de combustível que pode ser obtido a partir da decomposição anaeróbia do lixo orgânico, certo? Então como que funciona? Se a gente pegar as massas atômicas de cada um desses elementos, né, o carbono e o hidrogênio, que estão lá, né, na tabela, que a gente pode sempre consultar, né, a gente vai ter esses dois valores. O carbono tem massa atômica 12U e o hidrogênio massa atômica 1U, certo? Uma unidade lá de massa atômica. Beleza? Se a gente fizer aqui um cálculo rápido, a gente consegue determinar o que a gente chama de massa molecular, certo? Unidade U aqui, né? É simples de fazer. É só fazer, né, a quantidade de carbonos multiplicado pela massa atômica do carbono, que é 12. A quantidade de hidrogênios multiplicado pela massa atômica do hidrogênio, né? E no final soma esses dois números, né? Bem fácil. Com isso a gente determina a massa molecular. Agora, a partir disso, a gente pode relacionar essas massas em porcentagens. No caso, se a gente pegar o 16U, a massa molecular, a massa da molécula inteira, isso vai equivaler a 100%, certo? Vai equivaler à massa total dessa molécula de CH4. Só o carbono representa 12U nesse cálculo da massa molecular. Então, a quantos por cento em massa isso vai equivaler? Eu não sei, eu posso calcular aqui, ó. Eu posso fazer uma regra de 3, galera. Eu sempre posso relacionar isso daqui. Multiplico cruzado, né, e tal, faço as contas. 12 vezes 100 dividido por 16, eu vou obter que a porcentagem em massa de carbono no metano é de 75%. Para o hidrogênio, eu posso fazer a mesma coisa, só que, claro, usando a massa do hidrogênio. A massa molecular vai equivaler a 100% e a massa só do hidrogênio vai equivaler a X%, que a gente não sabe quanto é, né? Vamos descobrir multiplicando cruzado. Faço as contas e descubro aqui que o hidrogênio corresponde a 25% em massa na molécula do metano, certo? E sempre vai ser assim, né? Independente se eu tiver lá 16U ou 16 gramas ou 1 quilograma de metano ou 1 tonelada de metano, tanto faz, né? Sempre a proporção de carbono para hidrogênio vai ser de 75% para 25%. Eu posso inclusive escrever essa fórmula aqui do CH4, deixa eu mudar aqui para o meu marca-texto, do CH4, usando as porcentagens, olha só, escrever dessa forma. Ver se tem outra cor de marca-texto aqui mais bonita. Tem o branco, né? Vamos ver como é que fica o branco. Ixi, não dá para ver nada. Pegar aqui o azul, sei lá. Meu Deus, o azul fica meio bizonho, né? Nossa, o azul dá uma estragada no meu slide. Mas tudo bem, né? C 75%, H 25%. Isso é muito importante de se conhecer numa molécula, sabe? Principalmente nos combustíveis, né? Porque o carbono é o elemento que vai ser responsável
pela formação de CO2, por exemplo, né? E quanto mais carbono em massa tem o combustível, mais CO2 vai ser liberado durante a queima daquela substância, beleza? Mas a ideia é sempre essa. No caso aqui, ó, é possível relacionar as porcentagens em massa de cada elemento, ó, que está aqui representada, entre eles mesmos. Né? Por quê? A massa molecular, a massa da molécula, sempre vai equivaler a 100%. Mas as massas de cada elemento que tem nessa molécula vão também equivaler a uma certa porcentagem em massa. Conhecendo as massas atômicas de cada elemento, o que normalmente a gente conhece, né, porque a gente tem tabela, né, a gente tem Google, né, só pesquisar lá, digitar massa atômica do nitrogênio, massa atômica do oxigênio, né, daí você vai encontrar, não precisa decorar, né, esses valores sempre são fornecidos ou podem ser consultados nos exercícios, ok? Então observem aqui, ó, a tabela abaixo, pega aqui o marca-texto, mudar, né, do amarelo, que o azul ficou zoado. A tabela abaixo representa os percentuais dos elementos químicos presentes em um composto com essa fórmula molecular aqui, C16, H21, NX, OY. Não conhecemos as quantidades as atomicidades do nitrogênio e do oxigênio. Então a gente tem aqui o elemento químico, certo? E temos também a porcentagem de cada elemento que está aqui representado na tabela. E de acordo com as informações acima, quais são os valores de x e y? A gente quer determinar isso a partir dessas porcentagens. Então, como que funciona nesses casos? Vou pegar aqui minha canetinha. Né? Veja que a gente não conhece a fórmula molecular para determinar a massa molecular. Né? Esse caminho aqui, ó, que normalmente é por onde a gente começa, ele está bloqueado. A gente não conhece a fórmula molecular. Mas a gente sabe que essa molécula tem 16 carbonos. Bom, se cada carbono equivale a 12U, né, a massa atômica de 12U, eu sei que a massa só de carbono aqui, né, vai ser de quanto? Vai ser de 192U. 192U. Né? De hidrogênio, a gente pode calcular também, né? Temos 21 hidrogênios, né? Então fazemos 21 vezes 1, que é a massa atômica do hidrogênio, que vai dar 21. Né? O nitrogênio nós não conhecemos, nós sabemos que tem X átomos de nitrogênio. Então nós sabemos que X vezes 14, que é a massa atômica do nitrogênio, dá 14X, né? Isso em U, né? Unidades de massa atômica. E o oxigênio também não sabemos. Sabemos que tem Y átomos de oxigênio. Se a gente multiplicar por 16U, né, que é a massa atômica do oxigênio, nós teremos 16Y, né, e é isso que a gente conhece. Agora, olha só, vê se você concorda comigo que a porcentagem de carbono aí é 65,98%, beleza? 65,98%. E essa porcentagem em massa corresponde à massa atômica de todos os carbonos que tem nessa molécula, que aqui é 192U. Então, 192U nessa molécula equivale a 65,98%. O nitrogênio equivale a 4,82% em massa. Né? Então, a quantas unidades de massa atômica isso equivale? Nossa, esse X ficou meio bizonho. Fazendo as continhas aqui, aproximadamente 14U. Ora, se cada nitrogênio tem massa atômica de 14U, aqui nessa molécula a gente tem somente um átomo de nitrogênio. Né? Então N, o X aqui, né? Esse X aqui é igual a 1. Beleza? E a gente pode fazer a mesma coisa para o oxigênio.
Então vamos apagar aqui, né? Eu sei que 192U corresponde a 65,98% em massa. Quantos U correspondem a 21,98% em massa? E agora é só fazer as contas. Aproximadamente 64U. E agora que vem a relação. Cada oxigênio tem massa atômica, um oxigênio tem massa atômica de 16U. Quantos oxigênios tem massa atômica de 64U? É só fazer as continhas e dividir 64 por 16, né? A gente encontra a quantidade de oxigênios que tem nessa molécula. Então aqui, Y é igual a 4. Portanto, a resposta correta aqui, né, ficaria a alternativa letra B. Certo? Então, essa é a ideia. Normalmente a gente faz massa molecular equivale a 100% da molécula e daí vai usando os elementos que a gente quer saber. Só que aqui a gente não conhecia a fórmula molecular para determinar a massa molecular. Então, deu ruim, né? Tínhamos que usar outro método, né? Outra alternativa, e daí é usando os elementos que a gente já conhece, as porcentagens e as atomicidades lá na molécula. Beleza? Isso, é claro, você vai pegando, né, com a prática, com os exercícios. Então, fique tranquilo, fique tranquila, né, que você vai compreendendo isso com o tempo. Beleza? Um outro assunto da aula de hoje, um outro tipo de fórmula que a gente pode determinar é a fórmula mínima. Marca texto amarelo, né? É a fórmula mínima. O próprio nome está dizendo, né? É a fórmula, então, que vai indicar a menor relação possível de proporção entre elementos de um composto. E, claro, essa menor relação, vou pegar aqui o giz branco, envolve números inteiros, beleza? São os menores números inteiros possíveis que a gente pode ter na fórmula molecular. Claro, pode acontecer de a fórmula mínima ser igual à fórmula molecular, né? E como a fórmula mínima é apenas a relação dos átomos de cada elemento e não a quantidade real que tem, né, daquele elemento numa molécula, pode acontecer de diferentes compostos terem a mesma fórmula mínima, certo? Como que funciona então essa fórmula mínima? Eu separei aqui algumas moléculas que eu estava estudando o processo de inflamação, o processo de cicatrização da pele. Aqui, né, eu estava lendo um artigo que eu vou disponibilizar aqui no link desse vídeo, dessa aula, que fala sobre as 3 fases da cicatrização da nossa pele. A primeira fase envolve essa molécula que está aí representada para você, uma molécula orgânica, que se chama ácido araquidônico. Essa molécula está envolvida na fase inflamatória da cicatrização, certo? Quando tem a abertura de uma ferida, tem que haver uma cascata de inflamação, que a gente chama, né? Uma série de reações e processos ali que vão inflamar o local, né? E é isso que vai dar o começo, né, da cicatrização da pele. A fórmula molecular do ácido araquidônico é essa daqui, C20H32O2. É uma fórmula bem grande. Se você observar, todos esses números são divisíveis por 2, certo? Se a gente dividir todos eles por 2, nós teremos C10H16O1. E observe que aqui a gente tem os menores números inteiros possíveis para esses elementos, visto que aqui no oxigênio nós temos o número 1, né? E ele é o menor número possível que a gente pode ter numa fórmula, certo? Claro, quando eu divido uma fórmula molecular, eu tenho que dividir todos os elementos pelo mesmo número, tá? Então aqui eu estou dividindo todos eles por 2, porque, né, o 2 é um divisor comum para essas atomicidades. Beleza? Então aqui está a fórmula, olha só, mínima do ácido araquidônico. Nice?
Bem facinho, bem tranquilo de fazer esse cálculo. Separei também essas outras duas substâncias, ó, são dois aminoácidos, né? Um se chama prolina e outro se chama lisina. Eles estão envolvidos na segunda fase da cicatrização da pele, que chama fase fibroblástica e de deposição de matriz extracelular, né, que vai ocorrer na cicatrização, certo? Então eu separei aqui, ó, as fórmulas moleculares desses dois aminoácidos. Se você perceber, na prolina, a fórmula molecular já é a própria fórmula mínima. Fórmula mínima. Por quê? Porque o nitrogênio já tem o menor número inteiro possível, que é o número 1. Isso significa que a gente não pode dividir isso daqui, né, essa fórmula, por nenhum número que não seja o número 1, né, de maneira que a gente não consegue, né, a gente não vai ter números inteiros se a gente dividir por 2, por 3. Né? Então aqui já está a própria fórmula molecular, é a fórmula mínima da prolina. Já a lisina, que está aqui nesse aminoácido um pouco maior, apresenta 2 nitrogênios. E se a gente observar, todas as atomicidades são números divisíveis por 2. Né? Então a gente vai ter aqui C3H7NO como fórmula mínima para a lisina, certo? Fórmula mínima dela. Eu separei aqui também, né, mais uma substância. Essa está envolvida na terceira fase da cicatrização da pele, que é a fase de remodelamento. 10 dias lá depois que a ferida está cicatrizando, né, que já ocorreu as duas primeiras fases, ela já inflamou, né, já depositou matriz extracelular, agora vai remodelar as fibras de colágeno que vão se formando ali, né, para fechar a ferida, né, para fechar aquela abertura na pele. E isso envolve o colágeno, né, como eu disse, né, envolve esse polímero, né, essa grande molécula constituída por aminoácidos, né, como a prolina, que eu já mostrei ali, mas também como a glicina, que está representada aqui para você. Se a gente observar a fórmula molecular da glicina, C2H5NO2. Não tem como a gente dividir esses números por nenhum outro que não seja o número 1, né? Visto que o nitrogênio já está aqui com o número 1 e ele é o menor número inteiro que a gente vai ter aqui nas fórmulas moleculares. Então a própria fórmula molecular da glicina é a sua fórmula mínima. Então tem casos que é assim, né? Tem casos que a fórmula mínima é a mesma da fórmula molecular, tem casos que dá para dividir e chegar nela, certo? Então, bem tranquilo isso daí, né? Aqui eu coloquei para você praticar nesse tempo que resta da aula, né? Esses exercícios aqui, né? Página 5, exercício número 1. Exercício número 1 não. Exercício 1, 2, 3 e 4. Agora sim, né? 1, 2, 3 e 4 lá na página 5 e lá na página 6 completar o quadro. A ideia aqui desses exercícios da página 5, que vão envolver a fórmula percentual, é a seguinte, galera. Normalmente a gente faz assim, ó, a massa molecular equivale a 100%, certo? E daí a massa de outro elemento, né? A massa do elemento que está lá vai equivaler a X%. É assim que você determina essas porcentagens, ok? Então tenta fazer, divirta-se, né? Bons estudos para você. E no mais, é isso. Eu vou ficando por aqui. Valeu, é nóis. Fui!